E aí, vilão FF? Eu não sei quem é, mas... Vê se o áudio tá bom aí pra mim, cara. Vê se confirma aí pra mim, vê se o áudio... Vê se o áudio aí tá bacana. Valeu. Vão se identificando aí, pessoal. Eu deixei a live somente para quem tem um link, eu não deixei ela pública. Não sei se vocês perceberam aí. Ela não está pública, ela está apenas para quem tem um link. A imagem está muito embaçada, pessoal? Vamos lá, eu vou iniciar aqui a live e aí vai ficar disponível para vocês. Aí a gente... Eu ia transmitir pelo celular, só que aí deu problema, cara. Deixa eu botar aqui meu microfone para cá, para a gente iniciar o que a gente vai falar. Aqui meu quarto é um pouquinho escuro, mas é porque o meu material ainda não chegou. Eu comprei uma câmera, comprei o iluminador, mas ainda não chegou. Beleza? Quando der 5 minutos aqui na live, eu vou começar a explicar o assunto, vai ficar disponível mesmo no canal. Aí eu vou tornar pública e aí vocês vão poder assistir depois também. Beleza? Quando o áudio estiver muito ruim aí, vocês vão falando para mim, beleza? Vamos lá, tem 5 pessoas ainda. Chama aí, pode chamar. E aí, grande Wassilon, beleza? Eu ia vestir a camisa do Vasco aqui para homenagear o André, só que ele ainda não apareceu na live. Eu mandei para ele, eu falei, rapaz, André, eu vou entrar na live com a camisa do Vasco. Pois é, cara, vamos lá. Deixa entrar mais pessoas aí pra gente... Bom, pessoal, a gente vai iniciar aqui a nossa live. Espero que vocês vão mandando as perguntas aí, que vocês tiverem alguma dúvida. Mas eu vou falando aqui de forma aleatória sobre o assunto que a gente trabalhou hoje, que foi a Revolução Industrial. Beleza? É um assunto importante na nossa história, na história de todos nós, na verdade. E
hoje, se a gente tem aparelhos celulares, se a gente tem computador, se a gente tem internet, se a gente tem ar-condicionado, ou qualquer tipo de aparelho que a gente possa usar, se a gente tem caneta, se a gente tem, por exemplo, passador de slide, tudo isso advém da Revolução Industrial. Então, é um assunto que vira e mexe, está aí nas provas, né? Quando vocês chegarem no ensino médio, vocês vão fazer o Enem e vocês vão poder observar que esse assunto geralmente cai, tanto em geografia quanto em história. Então, é um assunto importante para que a gente possa, de fato, entender um pouco da história da humanidade. Hoje, na nossa aula que a gente passou sobre Revolução Industrial, nós colocamos algumas coisas muito importantes, principalmente do ponto de vista social, né? A Revolução Industrial, o termo revolução, de fato, é um termo que agrega uma mudança radical. Então, a sociedade estava vivendo de uma certa forma que ela precisava, de fato, se mobilizar. Foi aí que justamente surgiu a Revolução Industrial, que era justamente essa mudança do modo de se produzir os produtos, né? Então, a Revolução Industrial iniciou-se no século XVIII e no território inglês. A gente vai explicar ainda durante essa live por que ela surgiu na Inglaterra. E aí a gente vai entender que a Revolução Industrial ela pode ou não ser entendida como um assunto emblemático da história, né? Porque muita gente pensa, por que a gente estuda Revolução Industrial se, por exemplo, a gente não tem tantos fatos históricos? Muito pelo contrário, a Revolução Industrial é um assunto que perpassa diversas outras áreas, como a física, a própria matemática, a história, a geografia, a psicologia, a sociologia, porque vai surgir justamente a divisão social entre proletariado e a burguesia, né? Então, tudo isso a gente vai poder observar, ok, pessoal? Então, a gente vai eu fiz aqui algumas pautas, né, para a gente poder seguir, ok? Então, vamos lá. Eu vou falar inicialmente sobre a Revolução Industrial ter começado na Inglaterra. Então, não sei se vocês se atentaram para a questão de que nós estamos vivendo a quinta Revolução Industrial atualmente. E isso faz com que muitas pessoas, aliás, a quarta revolução industrial atualmente, e muitas pessoas acreditam que talvez seja um momento em que as máquinas vão dominar a sociedade, né? Muitas pessoas falam isso, a gente vê muito em filmes de ficção científica, e é importante, eu concordo que o Flamengo é ruim. Então, é importante que a gente possa entender de que a revolução industrial, ela está diretamente ligada com esse período de desenvolvimento tecnológico. A gente está aqui num momento muito difícil da humanidade devido a essa pandemia, mas o que a gente tem para falar é basicamente isso. Vai chegar um momento que o ser humano vai conseguir a cura para essa doença e a gente vai poder, de fato, voltar a ter a nossa vida normal, ok? Então, pessoal, é importante que a gente possa entender a Revolução Industrial não como um assunto lá do passado, mas um assunto que vira e mexe está no nosso dia a dia, ok? Que está presente na nossa vida. A roupa que a gente usa vem de uma indústria, o celular que a gente usa vem de uma indústria. Então, tudo isso tem a ver com a Revolução Industrial. Então, não é um assunto que está lá no passado, e sim atualmente, ok? Pô, não vai falar de aranha agora não, pelo amor de Deus. Pô, de aranha, eu vou ficar logo encabulado aqui, não vou conseguir nem dar a aula de direito, entendeu? Para quem tem aracnofobia, aí um cidadão, é a cidadã, né? A Gabriela. É a Gabriela. Gabrielas, tudo bem? Você que é as cariocas. Ah, não, é a Gabriela? Qual é a Gabriela Kerber ou é a Vitória Gabriela? Se manifeste aí. Se for a Kerber, é a louca. Brincadeira, pessoal. Ah, Vitória Gabriela, beleza. E as cariocas que falam chiandos. Tudo bem, Vitória? Tá estudando? Tá estudando nessa quarentena? Porque tá difícil, hein?
Bom, pessoal, continuando aqui. A gente pode, de fato, falar por que a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra. Basicamente, a Inglaterra foi o primeiro país durante a Idade Moderna a conseguir apaziguar os ânimos políticos. Então, com o surgimento do Iluminismo, com as revoluções inglesas, tanto a Revolução Puritana de 1642, quanto a Revolução Gloriosa de 1689, possibilitaram, de fato, a Inglaterra dar uma apaziguada na sua política, ter um momento de falar o seguinte: olha, se a gente continuar brigando internamente, a gente não vai conseguir crescer, a gente não vai conseguir se tornar uma potência mundial. Então, a Inglaterra, o que ela fez? Ela basicamente começou a apaziguar os ânimos, porque a política na Inglaterra é assim: tem a monarquia e tem o parlamento. Então, durante o século XVII, monarquia e parlamento estavam brigando. As revoluções inglesas, brigas. Quando acaba a Revolução Gloriosa, eles tiram o Jaime II do poder, acontece o seguinte: a política dentro da Inglaterra passa a ser uma política voltada para o crescimento do país. Então, tanto o rei quanto o parlamento vão estar unidos, vão estar falando a mesma coisa, não que um dominava o outro, mas que eles vão se complementar e vão começar a parar de brigar entre si. É aí que a Inglaterra vai começar a se tornar uma potência mundial, beleza? Então, a Inglaterra, primeiramente, ela apazigua os ânimos para poder, de fato, criar um cenário propício a uma revolução no modo de produção, beleza? A grande classe social que está envolvida na Revolução Industrial é a burguesia. Então, na Inglaterra, a burguesia dominava o parlamento. E aí, por ela dominar o parlamento, ela vai aprovar leis que vão favorecer o desenvolvimento naval da Inglaterra. Então, ainda durante a República Puritana, liderada pelo Oliver Cromwell, a Inglaterra adotou o chamado Atos de Navegação, na qual ela permitia, dava liberdade aos burgueses, justamente de aumentar a produção do comércio e também da navegação. Então, os atos de navegação foi como se fosse uma liberdade para navegar. E o desenvolvimento da navegação inglesa foi um dos grandes fatores para o surgimento da Revolução Industrial, porque o desenvolvimento das embarcações foi também levado para as indústrias. Então, o surgimento das indústrias ele está totalmente ligado com as revoluções que aconteceram na Inglaterra naquele momento, porque elas propiciaram o avanço da tecnologia naval, ok? Então, a Inglaterra foi o primeiro país da Europa a apaziguar os ânimos políticos, foi o primeiro país da Europa a justamente a ter liberdade para navegar, desenvolveu suas frotas de navios. Com isso, a Inglaterra começou a dominar várias colônias em outros continentes, e aí ela pegava a matéria-prima dessas colônias e trazia para Londres, trazia para a Inglaterra. Isso fez com que eles precisassem, de fato, mudar o modo de produção dos produtos. Foi aí que surgiu as indústrias. Foi nesse cenário que surgiu as indústrias. Beleza? Então, a Inglaterra vai ser o pioneiro na Revolução Industrial, porque justamente ela tinha desenvolvimento naval, a burguesia tomava de conta do parlamento e aprovava leis que permitiam a liberdade econômica. As ideias do iluminismo, como as ideias do Adam Smith, lá do liberalismo econômico, e também do liberalismo político do John Locke, elas favoreceram a criar um cenário propício ao avanço do poderio inglês naquele momento. Então, a Inglaterra, baseada na liberdade, baseado na burguesia, no comércio, começou a crescer gradativamente. E aí nós temos os tipos de produção, que é outra coisa que eu selecionei aqui para falar nesse vídeo. Olha só, a Inglaterra, todos os países, na verdade, eles tinham tipos de produção, modos de produção, ok? Bom, respondendo a pergunta aqui, inicialmente acho que não sei quem é, Kay. Quem é Kay? Se identifique aí, por favor.
Deixa eu só botar meu fone aqui novamente. Bom, acontece que... Ah, Nayana. E aí, Nayana, tudo bom? Bom, pessoal, é o seguinte, olha só. Então, o resto do mundo, nesse período da Revolução Industrial, do que a Inglaterra estava passando por um momento bem complicado. Por exemplo, a França já estava nos anos iniciais da Revolução Francesa, né? Um momento de extrema pobreza no território francês. O resto da Europa, todos eles estavam passando por brigas internas devido às ideias iluministas, devido às monarquias despóticas, né? O despotismo esclarecido, que vocês viram lá no capítulo sobre iluminismo. Então, toda a Europa estava fervendo politicamente, várias brigas internas, guerras civis. Então, tudo de ruim nos outros países da Europa. Na América, a gente estava passando também por vários problemas. Aqui no Brasil, a gente estava iniciando as nossas revoluções, como a Inconfidência Mineira, do 21 de abril de 1789, que é lá do Tiradentes. Nós tivemos também a Conjuração Baiana, ou seja, o Brasil também estava fervendo politicamente. Só que o Brasil, diferentemente da Inglaterra, não era um cenário propício ao desenvolvimento, porque o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. A Inglaterra já era um reino estabelecido, com o governo estabelecido, e tinha uma divisão que meio que se complementava, que era o parlamento e a monarquia. Ok? Como até hoje ainda existe na Inglaterra. Por isso que a Inglaterra é um dos países mais estáveis do mundo, porque ela tem justamente uma política que é uma monarquia constitucional com um parlamento que governa o país. Beleza? Então, o resto do mundo estava passando por sérios problemas políticos. Essa é a resposta. Beleza. Continuando aqui. Então, os tipos de produção. Lá na Idade Média foi criado, a partir no finalzinho da Idade Média, a gente tem o desenvolvimento da burguesia. Inicialmente, essa burguesia vai ser liderada por artesãos. Então, o artesanato vai ser o modo de produção inicial, ok? Então, o modo de produção artesanal é aquele que o cara faz na sua própria casa, ele tem todas as ferramentas são dele, ele domina todas as etapas da produção, é ele que pega a matéria-prima, é ele que fabrica o produto, é ele que vende o produto, então ele faz tudo, ok? E aí, André Vascaíno, beleza? Então, no modo de produção artesanal, o artesão, o trabalhador faz tudo. Só que a produtividade também é muito baixa. Então, a produtividade acaba sendo muito baixa e ele passa, de fato, a meio que trabalhar na hora que ele quer. Então, para atender uma grande demanda, várias pessoas, o modo do artesanato não dá certo, entendeu? Então, o que que a gente acontece? O que que acontece? Que o modo de produção do artesanato, ele vai atender apenas o mercado interno, o mercado local, beleza? Cara, falar nisso, tem um limpador de vaso ali, tem a bandeirinha do Flamengo, o limpador de vaso ali do banheiro. Beleza? Produzido também pela Revolução Industrial. Bom, pessoal, continuando. Para a gente não falar de tanta merda aqui, não falar muito de Flamengo, entendeu? Vamos continuar aqui. Vamos focar na aula, como o professor Maurício aí está dizendo. Vamos focar na aula. Bom, pessoal, é o seguinte: a Revolução Industrial, até chegar no modo de produção industrial, a gente tem justamente o modo de produção artesanal, que ele vai vigorar no século XV e XVI. Nesse modo de produção, como eu já falei para vocês, o artesão, o trabalhador, ele trabalha na sua própria casa ou num ateliêzinho próximo à sua casa. Ele não tem funcionários, muitos funcionários, ele pode até ter uma pessoa trabalhando com ele. Ele utiliza todas as suas ferramentas, então todas as ferramentas são dele. Ele trabalha na hora que quiser, a produtividade é muito pequena, muito baixa. Os produtos são de melhor qualidade, mas ele não consegue produzir muito e ele não consegue atender o mercado
global, ele atende apenas o mercado local. É muito comum a gente ir para uma praia ou ir para um local paradisíaco e lá tem uma feirinha de artesanato. Você observa que aquele cara ali, ele faz os pequenos produtos que ele vende, mas para vender somente ali. A pessoa que tem que ir até lá para comprar o produto. Esse é o artesanato. A partir do século XV, aliás, a partir do século XVII, XVI e XVII, nós temos vigorando na Europa o chamado modo de produção manufatureiro, ou seja, as manufaturas. Na manufatura já é diferente. Na manufatura é assim, é diferente do artesanal. Então, na manufatura, as pessoas vão trabalhar em determinado local, elas se deslocam da sua casa e vão até determinado local, beleza? Então, dezenas de pessoas vão trabalhar em determinado local. Nesse local, elas trabalham várias horas por dia. E elas trabalham todo dia também. Então, todo dia elas vão para lá para poder, de fato, fazer o seu trabalho. Então, ela tem horas a cumprir. Quando quando ela vai lá, quando ela chega lá, tem um patrão, tem um dono do local onde ela trabalha. Esse cara é o dono de todas as ferramentas e é o cara que compra a matéria-prima. Então, o trabalhador na manufatura, ele não tem mais condição de saber de toda a produção. Ele não é o dono das ferramentas, ele não trabalha na hora que ele quer, agora ele tem que cumprir horário, ok? E outra, tudo que é produzido lá é do patrão e não dele, beleza? Ah, professor, mas isso daí não é industrial? Não, porque a manufatura, apesar de ter algumas manufaturas que utilizam, por exemplo, máquinas, não é um trabalho industrial ainda. Por exemplo, produção de açúcar, um engenho de açúcar, é uma manufatura, né? É um local onde as pessoas vão trabalhar, elas têm horas a cumprir, mas existe um patrão, que no caso seria o senhor do engenho, e aí ele controla as pessoas que trabalham lá, ok? Na industrial, não. Na industrial, já surge o quê? As máquinas. É essa a grande vantagem da produção industrial, que ela possui as máquinas que vão substituir o trabalho humano. Na manufatura, não. Precisa dos seres humanos justamente para fazer todo o trabalho, fazer toda a produção. No modo de produção industrial, não. A máquina vai fazer o serviço de 100 homens, por exemplo. O que você contrataria de homens, você vai contratar você vai colocar uma máquina. Então, a cada 100 homens, uma máquina faz o trabalho de 100 homens, fazia em 2 dias. Ela faz em 1 hora. Então, observe o seguinte: no modo de produção artesanal, o cara faz de forma individual, na sua própria casa. No modo de produção manufatureiro, várias pessoas, dezenas de pessoas vão trabalhar em um determinado local, que é gerido por um patrão, só que elas fazem de forma manual também, ok? Sem a utilização de máquinas, ou com a utilização pequena de algumas máquinas movidas a água, como é o caso do engenho de açúcar, ou movida a tração animal, e o modo de produção industrial, que é aquele que é a utilização de máquinas para a produção. Tem pessoas, lógico que tem pessoas, mas as máquinas realizam a principal atividade da produção, ok? Esse é o modo de produção industrial, beleza? Então, a gente tem artesanal, manufatureiro e industrial, ok? Vamos ver aqui se tem pergunta. André precisa admitir que ama o Vasco, isso aí eu já sei. Pampam, Gabriela, a pessoa com o nome de chave. Vocês já estão brigando aqui, meu amigo. Ô, turmazinha para brigar, essa turma do 8º ano matutino, hein? Beleza, pessoal. Então, aqui nós temos o seguinte, vamos lá. Não existem pessoas loucas falando que as máquinas iam se revoltar. Bom, tem até um momento agora, a gente está vivendo a 4ª Revolução Industrial, né? Que é até emblemático que as máquinas vão acabar dominando o homem, né?
um exemplo clássico, a tecnologia 5G, ela ainda é muito, vamos dizer, desconhecida. Então, muitos países estão com medo dessa tecnologia porque ela pode, de fato, ser uma forma de controle por meio de máquinas das pessoas de outros países, já que a tecnologia 5G é advinda da China, entendeu? Que é a chamada, como o professor está falando aqui, indústria 4.0. Eu vou falar já das fases da Revolução Industrial, que é para finalizar, porque eu tenho outra live com o pessoal do nono ano. O que a gente pode observar é o seguinte: hoje é muito fácil a gente a gente já é dominado pelas máquinas e muita gente nem percebe isso. Por exemplo, se você entrar no site de compra agora e pesquisar lá, vamos supor que eu quero comprar um PlayStation. Você digita lá no site da compra, um PlayStation e tudo mais. E aí, beleza, você olhou o preço lá, você não gostou. Aí você fecha lá o local de compra e abre a sua rede social, seu Instagram, o seu Facebook. A primeira propaganda que vai aparecer lá é justamente aquele produto que você queria. Não sei se vocês já observaram isso. Sim, como o professor está falando aqui, o primeiro setor a usar as máquinas foi o setor têxtil. Tanto que a primeira máquina, né, uma das primeiras máquinas a surgir naquele momento, que era a máquina a vapor, ela tinha a função justamente de tecer tecidos, né? Nós temos as outras máquinas daquele período que, de fato, possibilitaram uma... Não sei se vocês já perceberam isso, mas a maioria das máquinas, as máquinas de costura hoje, elas são muito parecidas com as de antigamente. Então, até o design delas continuou muito parecido com o que era antigamente. Só que imagine uma máquina de costurar daquela do tamanho de uma sala, por exemplo, ok? Então, era basicamente assim. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas essas máquinas de costurar, elas ainda aproveitam muitas coisas do que era do passado. Eu não sei se você já observou isso também, pessoal, que as roupas que a gente utiliza hoje, elas são todas costuradas. Isso daqui não é feito à mão, isso daqui é feito por máquinas. Porque senão imagine só que se a gente tivesse um modo de produção artesanal e a gente precisasse agora produzir, sei lá, 200 camisas, ok? Seria praticamente impossível, né? A gente ter tudo isso. Então, a gente tem vários tipos de maquinários. De fato, podemos dizer assim que são padrões daquele período ainda. Eu ia mostrar aqui para vocês, mas só que não tem como transmitir a tela. Mas eu queria só falar para vocês o seguinte: olha, a Revolução Industrial, ela possibilita as pessoas a pensarem de que esse assunto da história está nos dias atuais. Então, como o professor falou aqui, ó, sempre acontece com ele, que a pessoa olha um produto na internet e automaticamente já aparece lá na sua rede social. Isso são máquinas, né? E agora, por exemplo, o Instagram e o Facebook, eles possuem robôs que controlam aquilo que as pessoas de fato fazem. Por exemplo, não sei se vocês já observaram, que quando a gente manda uma mensagem para... Às vezes eu já percebi isso. Eu postei umas perguntas, por exemplo, no Instagram, e pessoas que eu nem sei de onde moram, nem sei por onde moram, elas comentam minhas coisas de forma automática, tipo um robô que comenta isso, de fato, para mim, entendeu? É uma coisa bem, bem louca. E a gente fica assim imaginando, poxa, cara, será que essas pessoas controlam tudo? A maior parte das coisas que a gente compartilha nas redes sociais. Então, as redes sociais são fruto, de fato, da Revolução Industrial. E hoje, a automação, que faz parte justamente, a era da robótica, que faz parte dessa transição da indústria 3.0 para a indústria 4.0, elas estão totalmente ligadas ao futuro, né? E o futuro não distante, um futuro
é bem próximo da realidade aqui nossa, entendeu? Só ter uma ideia, tem carros já pelo mundo todo, isso já não é de hoje, carros com piloto automático. Ele consegue observar os buracos que tem na estrada, ele consegue prever um carro que está na frente para evitar um tipo de acidente. Olha só onde a gente já chegou. Beleza? Bom, pessoal, é basicamente isso. A Revolução Industrial acontece na Inglaterra, ela começou no século XVIII. A Inglaterra foi a escolhida porque ela apaziguou seus problemas políticos. A Inglaterra desenvolveu a navegação, possibilitou um avanço na agricultura também. Isso provocou o êxodo rural, as pessoas saíram da zona rural e foram para as cidades, ok? A Revolução Industrial também, ela é chamada de Revolução Industrial porque ela mudou de forma radical o modo de se produzir os produtos, de artesanal passou para manufatureiro e de manufatura passou para industrial, com utilização de máquinas. Se cair em qualquer prova, defina a Revolução Industrial. Revolução Industrial é um conjunto de transformações acontecidas no século XVIII, do século XVIII para frente, na qual houve a substituição do modo de produção manual para o modo de produção industrial com a utilização de máquinas, ok? Beleza. Então, se você observar hoje as montadoras de veículos, a maior parte dos funcionários são máquinas, ok? São robôs, não são mais seres humanos. Antigamente, as montadoras de veículos, a maior parte era feita por seres humanos, que o cara ia lá, fazia qualquer parte lá do carro, fazia a roda, fazia lá o motor. Hoje não. Cada lugar, cada parte é feito por um robô. Então, é muito comum vocês verem aqueles linha de montagem de veículo, lá os robôs, os braços do robozinho lá fazendo todos os trabalhos de forma perfeita. Esse é outro detalhe. Nós humanos podemos errar. Os robôs são feitos para não errar, para serem precisos, ok? Vou responder a pergunta aqui do professor Maurício, ou a indagação dele. Na China, há uma tecnologia de melhoramento facial e existem projetos para vender esse produto para outros países. Sim, eu já observei isso. Por exemplo, a tecnologia artificial, né? A gente pode até observar, por exemplo, na inseminação artificial, quando uma pessoa quer ter um filho, uma mulher quer ter um filho, só que ela quer que o filho dela nasça com o olho azul. Então, ela pode escolher hoje isso devido ao mapeamento genético que é advindo da Revolução Industrial, ok? E a gente pode observar isso, ok? Vamos lá para a Nayana. Quem ou o que foi causador da Revolução Industrial no Brasil? Ah, beleza, uma boa pergunta. O Brasil, ele, durante o século XIX, durante o império do Dom Pedro II, ele desenvolveu boa parte das ferrovias no Brasil, né, a indústria a vapor, ele instalou as primeiras indústrias têxteis aqui no Brasil, possibilitou que isso acontecesse, mas durante a Primeira Guerra Mundial a gente teve um surto industrial também, devido aos países europeus estarem em guerra e o Brasil precisar dos produtos importados da Europa, ele não tinha como comprar, agora ele tinha que produzir. Então, o Brasil se industrializou no início do século XX, mas principalmente quando Vargas chegou ao poder. Então, a partir de 1930, o Brasil larga um pouquinho de ser um país agroexportador de café e passa a ser um país industrializado. Então, o Brasil recebe um surto industrial no final da década de 30, quando Vargas está no poder, mesmo durante uma ditadura, e o Brasil se industrializou, isso é uma boa pergunta também, que o Brasil se industrializou a partir da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então, o Brasil, para participar da guerra do lado dos Estados Unidos, ele pediu uma ajuda financeira, falou, olha, eu vou entrar do teu lado, mas eu quero dinheiro para a minha indústria. Então, com esse dinheiro, o Vargas pegou o dinheiro da participação da Segunda Guerra Mundial e investiu em indústria de base. Ele criou
a Companhia Vale do Rio Doce, ok? Essa mesma Vale aí que aconteceu o acidente em Brumadinho. Criou a Companhia Siderúrgica Nacional, por exemplo, lá na cidade de Volta Redonda, nos Estados Unidos. No estado do Rio de Janeiro, nós temos a capital do aço, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, lá fabrica aço, né? Aqui no Pará, nós temos a Vale do Rio Doce, que leva o minério de ferro até o porto de Itaqui, aqui em São Luís, e exporta para a China. E ele criou também a Companhia Petrolífera Brasileira, que era uma espécie de embrião da Petrobras, que foi criada já em 1953, ok? Então, o Vargas ele foi o grande causador da Revolução Industrial no Brasil, ok? Vamos finalizar aqui, pessoal, com as etapas da Revolução Industrial, as revoluções industriais, ok? Então, a primeira Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra, somente na Inglaterra, no século XVIII, que foi aí que surgiu a máquina a vapor. Primeiro era só máquinas hidráulicas movidas a água, e depois surgiu a máquina a vapor, né, criada pelo James Watt em 1769. A segunda Revolução Industrial, ela acontece no finalzinho do século XIX e vai até a Segunda Guerra Mundial. É um período bem grande em que o principal propulsor foi justamente a utilização de petróleo para a geração de energia. Na primeira Revolução Industrial, a fonte de energia principal das indústrias era o carvão queimado, ou seja, o vapor da queima do carvão. Já na segunda Revolução Industrial, a partir de 1870, nós temos justamente a utilização do petróleo como grande gerador de energia, beleza? A partir dali, o petróleo já era uma fonte de energia muito rentável. E aí a gente tem o desenvolvimento da indústria bélica nesse período, é o período do surgimento de automóvel, é o período do surgimento de telefone, de câmera fotográfica, do cinema, né, de avião, de tudo enquanto. Então, a segunda Revolução Industrial ela foi muito importante. E, por causa dela, os países entraram em guerra. Olha só, tem uma ideia. Por que aconteceu a Primeira Guerra Mundial? A resposta, Revolução Industrial. Mais precisamente, a Segunda Revolução Industrial. Ela causou duas guerras e uma crise mundial, que é a crise de 1929. Então, a Revolução Industrial ela está diretamente ligada a praticamente toda a história da humanidade a partir do século XVIII, ok? Vamos lá. Terceira Revolução Industrial. A partir de 1969, nós temos justamente a terceira fase da Revolução Industrial, que é a era da internet, em que surgiram os consoles, os computadores, surgiram os aparelhos celulares, como esse aqui, não esse aqui, né? Surgiram produtos tecnológicos como TVs, como vocês estão vendo ali no cantinho, ok? É a era também da comunicação virtual, que é, no caso, a internet. Então, o que marca a terceira Revolução Industrial é justamente a internet, ok? Uma forma de você se comunicar com outras pessoas em diversos lugares do mundo sem precisar estar junto, como a gente está fazendo agora aqui, beleza? E a quarta Revolução Industrial, que é a partir de 2000, que é a era da robótica, ok? Então, a partir de 2000, a gente tem iniciado a era da automação. E aí a gente tem justamente a quarta Revolução Industrial, que é a indústria 4.0, ok? Pois é isso, pessoal. Essas são as... Deixa eu só responder a Nayana aqui. Se a primeira Revolução na Inglaterra, onde você acha que teria acontecido? Acho que se não fosse na Inglaterra, né? Bom, se não fosse na Inglaterra, a segunda revolução, a Revolução Industrial teria começado na França. Teria acontecido na França. A França estava passando por sérios problemas políticos. A burguesia já estava tomando poder lá na França. Então, a França ela se industrializou já no início do governo do Napoleão Bonaparte, já no início do século XIX. Ou então os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos tinham acabado de se formar naquele momento e quem tomou de conta do poder nos Estados Unidos foi a burguesia.
Então, o setor mais forte nos Estados Unidos naquele momento era a extração mineral e também a produção comercial, ok? Bom, pessoal, eu vou encerrando a live por aqui, porque eu vou iniciar uma nova live agora com o pessoal do 9º ano. Espero ter respondido algumas questões, espero ter falado de algumas coisas da Revolução Industrial. O importante para nós aqui é poder se comunicar. O vídeo vai ficar disponível aí no canal, e aí qualquer coisa vocês podem comentar no vídeo que eu vou responder depois para vocês. Beleza? É nóis. Falou!